Talvez você esteja cometendo esse pecado que o Senhor abomina e nem esteja se dando conta. Mas hoje eu vim falar sobre ele e queria, antes de qualquer coisa, dizer que de todas as pecadoras eu sou a pior. E que eu não tenho muita credibilidade pra falar sobre isso, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, tem credibilidade pra nos exortar em amor. E eu aqui quero ser um instrumento de Deus na sua vida pra que você repense sobre se você está sendo uma pessoa de Deus, um servo, uma serva de Deus, uma mulher virtuosa, um homem segundo o coração de Deus ou não. Pra quem não me conhece, eu sou Jordana Vucetic, tenho 19 anos de idade, sou estudante de Direito, cristã. Eu amo o Senhor Jesus. Nesse canal aqui você vai me ver fazendo algumas devocionais falando sobre a palavra de Deus. Espero que essa palavra fale diretamente ao seu coração. E qual é esse pecado, irmãos, que eu quero trazer aqui pra vocês? É o pecado da difamação. Por que, Jordana, você traz esse pecado? O que é difamar alguém? Difamar alguém é quando você atribui características negativas, adjetivos ruins para alguém. Então você vai falar que fulano de tal é adúltero, fulano de tal desviou da igreja, caiu do caminho do Senhor, virou isso, virou aquilo, e começa a compartilhar com outros irmãos dentro da igreja, fora da igreja, a respeito desse irmão, dessa irmã, e começa a fazer ali a sua fofoca gospel. Ficar fofocando não é a atitude própria de um servo do Senhor, de alguém que teme a Deus e procura ser mais humilde, mais semelhante com Jesus a cada dia. Porque Provérbios 21:23 vai falar: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Será que é realmente uma atitude sábia ficar falando, difamando os irmãos, ainda que a atitude deles lhe pareça errada? Nós não precisamos usar pessoas para exemplificar pecados. Recentemente aconteceu do cantor Gessé Aguiar, que era um cantor que cantava músicas gospel, sair do mercado gospel, e eu vejo muitos irmãos comentando: ai, olha o jeito que ele está falando, olha a forma que ele está se vestindo, é óbvio que ele caiu da fé. E o que eu penso é que a própria Escritura, a própria palavra de Deus, vai nos dizer o que é pecado e vai nos dizer aquilo que não agrada ao Senhor. Portanto, nós não precisamos utilizar as pessoas como exemplo para isso. Tem muita gente que alega que a gente tem que julgar segundo a reta justiça de Deus, e realmente a gente tem que analisar aquilo e falar: pô, isso tá certo, isso não tá. Mas não precisamos ficar compartilhando essa nossa perspectiva, porque isso vai ser difamação e fofoca. A Bíblia fala que de uma mesma fonte não procede água doce e água salgada, e muita gente utiliza esse versículo para falar mal dos outros, para falar mal de Gessé, para falar mal dos irmãos da igreja, mas não olha para si mesmo, que quando está fofocando e praticando uma difamação, está também partilhando de duas águas. Não tem como jorrar água doce e água salgada de uma mesma fonte. Se a sua fonte for santidade, se a sua fonte for agradar ao Senhor, palavras agradáveis sairão da sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio da palavra de Deus e de Jesus, tu com certeza vai ter vários exemplos na Bíblia para falar do pecado que você quer falar e orar sobre. Agora, se seu coração estiver cheio de informações da internet, de ficar falando mal, de ficar vendo fofocas o dia inteiro, é disso que a sua boca vai falar. A Bíblia também fala que o joio cresce junto com o trigo. Muitas vezes tem irmãos, gente, dentro da igreja que são usados por Satanás, pelo diabo. E esses irmãos nem se dão conta que eles estão fazendo o trabalho do inimigo de ficar falando mal um dos outros e fazendo aquilo que é um apreço para Jesus, né? Aquilo que é tão caro para Jesus, que é dividir a unidade do corpo de Cristo. Sabe? Dividem aquilo que Jesus trouxe para trazer a paz. Ele veio à terra para nos unir, morreu na cruz do Calvário para isso, para nos dar redenção, vida eterna, salvação, remissão dos nossos pecados. E muitas vezes a gente gasta o nosso tempo falando de coisas que não são tão necessárias assim. E Jesus? Por que você acha que Jesus falava com o seu povo por meio de parábolas? É lógico, porque ele não precisava expor ninguém. Ele conseguia exemplificar isso por meio das parábolas, sem ter que diminuir as pessoas. Quando teve a mulher adúltera, né, que foi pega em adultério na praça pelos fariseus, os fariseus perguntaram para Jesus: Jesus, o que você vai fazer com essa mulher adúltera? Olha o que ela tá fazendo, olha que coisa horrível, a gente quer ver a sua punição. Como você vai punir ela? Como você vai expor ela? Que tipo de punição você vai dar? E Jesus pegou aquela mulher e abraçou, e ele disse assim: quem não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Ele, sendo Deus, abraçou essa mulher pecadora e disse: quem não tem pecado algum aqui nessa praça, atire a primeira pedra. E todos olharam para si mesmos, viram que de todas as pessoas eles eram os mais miseráveis, os mais hipócritas, e se retiraram, não apedrejaram aquela mulher. E eu vejo que muitas irmãs querem ser como a mulher de Provérbios 31:10 em diante, né, que é a mulher virtuosa, que a Bíblia fala da mulher que tem vários atributos. Inclusive foi a mãe de Salomão que escreveu esse provérbio para ele ir em busca da esposa ideal.
E a Bíblia fala, no versículo 26 desse capítulo, que a mulher virtuosa fala com sabedoria e delicadeza. Olha que coisa linda. O que a mulher virtuosa está sempre fazendo? A mulher virtuosa está sempre ocupada fazendo roupas de lã e linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Pessoal, em nenhum momento da Bíblia fala que a mulher virtuosa sai fofocando da vida dos outros para se mostrar mais santa. Pelo contrário, a mulher virtuosa, quando se depara numa situação de adversidade na vida do outro irmão, se coloca de joelhos para orar por ele, porque ela crê num Deus que é poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação. Glória a Deus, aleluia. Um outro modelo também, gente, de pessoa agradável a Deus, um servo agradável, é do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, o que é a pessoa que agrada a Deus? O que ela faz? O que a pessoa que agrada a Deus faz? Ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios vão te aconselhar a suprir os prazeres da tua carne, a ir nas festas, a se entregar para as bebedeiras, a suprir as necessidades da carne, a vaidade em excesso. Esses são um conselho dos ímpios. Eles vão ver que a felicidade está em lugares vazios, né? A pessoa que agrada a Deus, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Preste bem atenção. Quem são os escarnecedores? Aqueles que ficam escarnecendo as outras pessoas, que ficam falando mal, difamando, caluniando, falando da vida de fulano, de cicrano, falando das fofocas. O servo de Deus não se assenta na roda dos escarnecedores. Pegue essa palavra. Se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa íntegra que quer agradar ao Senhor, você vai ver uma conversa dessa, nem precisa falar nada. Não precisa diminuir essas pessoas também para se sentir melhor e legalista. Você vai pegar, seguir seu caminho, vai tomar um cafezinho, vai fazer uma outra coisa. Mas a pessoa sábia não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma frase que diz que a fofoca morre no ouvido das pessoas sábias. Gente, isso é muito verdadeiro. Quando a fofoca ela vai de cochicho em cochicho, de ouvido em ouvido, quando ela chega no ouvido de uma pessoa inteligente, de uma pessoa sábia que teme ao Senhor, essa fofoca morre ali. Morreu, porque a pessoa sábia não vai repassar isso. Pelo contrário, tá acontecendo alguma tribulação na vida do irmão, eu vou orar, eu vou jejuar, vou colocar a cabeça no pó, vou ir no Santo dos Santos e falar pra ele. Agora, não vou ficar passando pras pessoas, porque muitas vezes a mão humana não pode ajudar, mas a mão de Deus, meu filho, que tudo vê, pode. Com certeza ela vai intervir nessa situação difícil e ele sim vai ajudar. Agora, nós humanos somos falhos, miseráveis e pecadores e precisamos do Senhor, falar e desabafar com o Senhor. O servo de Deus antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a tua regra de fé e prática de conduta? A Bíblia. Você tem prazer na palavra do Senhor. E quem tem prazer na palavra do Senhor não tem prazer de ficar falando mal dos irmãos, gente. E isso se aplica também quando falam da Priscila Alcântara, de Jessé. Gente, isso é uma coisa, sabe? Exemplificar pecado por meio das pessoas, pra mim não é uma atitude prudente, sabe? Não é algo legal. Então, minha irmãzinha amada, meu irmão, eu espero que esse vídeo tenha falado realmente ao seu coração, que você possa pensar se você tem se assentado na roda dos escarnecedores ou não, se você tem falado palavras que edificam ou palavras que são de morte, são palavras de escarnecedores. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja uma bênção na vida das pessoas. Essa é a minha oração. Vamos orar juntos? Deus Santo, Deus Trino, Santo e Poderoso Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida dessa irmã, desse irmão, Pai, que muitas vezes tem se colocado em conversas torpes, Pai, que tem falado coisas a respeito dos outros, muitas vezes por uma certa preocupação, mas que acaba difamando, fazendo fofocas e coisas que não são do Teu agrado. Pai, perdoa-nos, porque somos falhos, miseráveis, pecadores. As nossas obras são como trapos de imundícia para o Senhor. Mas Deus, Tu mandou um Redentor, Pai, que é o Teu Filho amado, que é Jesus, que vem e que ama a justiça, odeia a iniquidade. Então nos torna, Pai, mais semelhantes a Jesus, Pai, porque nós somos falhos, nós precisamos aprender com o Senhor. Muitas vezes nós somos como crianças, nós caímos nos mesmos pecados muitas vezes e criticamos tanto alguns pecados, mas passamos por desapercebido por outros pecados. Então, Deus, a minha oração hoje é: convence-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz mais semelhantes a Ti, que nós venhamos a fazer aquilo que é do agrado do Espírito Santo, Pai. Eu oro por essa vida, Deus, tira tudo que é de mal na vida dela, Pai, repreendo tudo que há de ruim, no nome santo do Senhor Jesus, que é Ele que tem poder, não sou eu.
Amém e amém. Amém, meu amado irmão, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com as suas amigas da igreja. Quem sabe vocês têm pecado nisso. Manda pra elas, tá? Vai ser edificante. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.